nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar? Diz assim a Escritura: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós nos alegramos pelo privilégio que o Senhor nos concede de, em Tua presença, Senhor, entregar o nosso louvor a Ti, reconhecendo quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz em prol da vida do Teu povo. O Senhor é um Deus tão grandioso, um Deus que sustenta todas as coisas com a palavra do Teu poder, mas o Senhor é um Deus que ama o Teu povo, um Deus que se faz presente na vida dos teus servos, daqueles que te invocam em espírito e em verdade. Nessa noite nós nos alegramos pelo privilégio de adorar o Senhor como Deus das nossas vidas. Agora que estamos diante da tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para entender a tua palavra, e que essa palavra, Senhor, encontre um lugar de transformação nas nossas vidas, para que ela nos molde ao propósito que o Senhor tem para nós como parte do teu povo. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante algum tempo, um bom tempo, nós estivemos aqui trabalhando sobre o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que versou, que versa exclusivamente sobre a fé, como a marca mais distintiva, a marca mais essencial da vida dos cristãos na sua jornada sobre a terra. O escritor aos Hebreus escreveu a sua carta para cristãos de origem judaica que estavam desencorajados, que estavam passando por situações já de desânimo, por conta das perseguições, das lutas que enfrentavam pela fé. E ele então propõe mostrar a estes crentes quem é Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 10, ele trata exclusivamente sobre a superioridade de Cristo. Ele mostra Jesus como mais excelente, como superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento, a todos os personagens emblemáticos do Antigo Testamento, superior à lei, como o mais excelente sumo sacerdote escolhido por Deus. Ele mostrou essa superioridade e essa excelência de Cristo como grande e maravilhoso Salvador, Senhor da vida do seu povo. E no capítulo 11 ele fala então da fé, que é o que une esse tão grande Senhor e Salvador ao seu povo. Pessoas frágeis, pessoas que caminham nessa terra com dificuldades, com lutas, mas que caminham com a presença desse Salvador. Por isso que a fé é tão importante na vida do povo do Senhor. Ele define fé nos versos 1 a 3 do capítulo 11, quando ele nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E do verso 4 e até o verso de número 40, esse homem então apresenta os exemplos de fé da antiga aliança, aquilo que nós
convencionalmente aprendemos como sendo a galeria da fé, onde ele vai mostrar desde os primeiros crentes, o primeiro crente, né, que é Abel, até os últimos crentes da aliança, como companheiros dos cristãos nessa jornada de fé. E ele então, nesse texto que nós temos em mãos, né, vai concluir o que estava dizendo até então sobre a fé. Interessante que às vezes nós não prestamos atenção nisso, mas esses primeiros versos do capítulo 12, eles na realidade pertencem no contexto ao capítulo 11. O escritor está ainda tratando sobre o propósito da fé, né, com um significado, com um propósito de encorajamento, com o objetivo de encorajamento desses crentes que passavam por lutas, passavam por dificuldades. Então, de onde vem esse encorajamento para a fé, segundo o autor aos Hebreus? A primeira coisa que ele nos ajuda a pensar é no contexto, irmãos. O contexto é a chave para a interpretação de qualquer texto das Escrituras. Pela manhã, na escola dominical, nós falamos sobre isso, né? É como se ele fizesse uma pergunta para os seus leitores e para todos nós. Qual é o cenário, qual é o contexto da vida cristã? Como crentes, como é que nós devemos interpretar a nossa jornada, a nossa vida cristã pela fé? Somos parte de quê? Esse homem está chamando a nossa atenção para nos lembrar que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos nesse mundo como parte do povo de Deus, e por isso mesmo nós devemos considerar o chamado para a vida cristã, né, com um contexto apropriado. E qual é esse contexto da vida de fé? A primeira coisa que ele nos diz nesse texto é que a vida cristã é uma corrida de longa distância. Interessante, não é? O autor dos Hebreus, depois de descrever tudo isso que ele descreve sobre a fé, ele compara o cristão a um atleta que está correndo em um estádio ou em uma arena para conquistar a coroa da vitória, enquanto nas arquibancadas desse estádio, dessa arena, há uma multidão de pessoas que o encorajam, que o estimulam na vida de fé. Essa é uma imagem que muitas vezes nós encontramos nas Escrituras, né? O apóstolo Paulo é alguém que sempre faz uso dessa metáfora da vida cristã como uma corrida de longa distância, como uma maratona. Esse homem está dizendo que o contexto da vida cristã, né, para aqueles crentes e para a nossa geração de crentes, é que nós devemos enxergar a vida cristã, a vida de fé, como uma maratona difícil. A palavra grega para corrida, que nós temos aí no verso 1, para carreira, né, no final do verso 1, é uma palavra interessante, né, porque na língua grega ela significa agona, de onde nós temos a tradução para agonia. O que é a agonia? A agonia é aquilo que vem por meio de um esforço, né, que chega à exaustão. Ele está dizendo que nós não podemos caminhar nessa vida, nós não podemos trilhar uma vida cristã, uma jornada pela fé, sem que nós entendamos que a vida cristã é uma maratona que dura toda a vida. É imprescindível, irmãos, que nós entendamos que quando nós somos chamados para termos fé no Salvador, quando Ele nos desperta para crer nele, crer no seu sacrifício, nós somos colocados em uma jornada, em uma maratona. E Ele diz que nós não estamos competindo com outros crentes, né?
mas que todos os cristãos fazem parte do mesmo time. Mas ainda assim, precisamos nos lembrar que a vida cristã não é algo fácil, não é algo rápido. Ao contrário, é algo que exige esforço, que exige tempo e que gera muitas vezes agonia na vida dos seus participantes. A vida cristã é algo que exige de nós, né, um esforço exigente, um esforço exaustivo. Essa corrida, essa maratona começa quando você crê em Jesus e dura por toda a tua vida. Para que nós entendamos que crer no Senhor e permanecer na fé não é algo fácil como muitas pessoas imaginam, não? Um conhecido pastor cristão diz que um dia ele evangelizou uma pessoa, né, que vinha de um contexto de uma vida muito miserável, uma vida relacionada a vícios e a prostituição e tudo. E ele anunciou a palavra do Senhor para essa pessoa e disse assim: olha, você precisa crer, você precisa confiar em Cristo. E ele disse que passados 7 dias, aquela pessoa o ligou e disse assim: pastor, estou dizendo para o senhor, estou ligando para dizer para o senhor que tudo aquilo que o senhor falou a respeito da fé não funcionou. Tem 7 dias que eu tenho lido a Bíblia, tem 7 dias que eu tenho orado, tem 7 dias que eu tenho confiado em Deus e nada mudou. Eu falei assim: olha, não é assim que a fé funciona, né? A fé não é algo rápido, a fé não é uma carreira curta, a fé é uma maratona, é uma corrida de longa distância. Irmãos, se nós considerarmos, né, à luz daquilo que nós conhecemos das Escrituras e conhecemos do contexto que envolve a vida da igreja, quantas pessoas que ficaram pelo caminho na jornada da vida de fé, porque se esqueceram disso ou porque não compreenderam que a vida cristã é uma jornada de longa duração. Pessoas que imaginaram que crer em Jesus é alguma coisa relativamente fácil, é alguma coisa que provoca em nós uma sensação tão agradável, né, de efeito imediato. Esse homem diz assim: olha, o contexto para nós entendermos a vida cristã é que faz toda a diferença. Nós precisamos enxergar que nós fomos postos em uma corrida de longa duração. Nós não estamos em uma corrida curta que exige de nós rapidez, que exige de nós tranquilidade, mas nós estamos envolvidos em um chamado que leva toda a nossa vida. A menos que nós entendamos isso, a menos que nós permaneçamos na corrida, entendendo para que nós somos chamados, nós não podemos entender ou compreender o que é a vida de fé. A vida de fé dura a vida toda, a jornada toda. E quando nós não compreendemos isso, nós estamos fadados, né, a ficar pelo caminho, como tantas pessoas que às vezes nós conhecemos, que outrora estavam aqui, ou que fazem parte da nossa casa, da nossa família, que nós dizemos assim: olha, o que aconteceu com fulano? Não permaneceu, não correu, não perseverou na corrida, porque talvez não tenha entendido que a fé é alguma coisa que leva a vida toda. Desde o momento que nós cremos em Cristo, até o momento em que Ele fecha os nossos olhos nessa vida, nós estamos inseridos nessa corrida de longa duração. Esse é um dos aspectos do contexto que esse homem chama a nossa atenção para a vida cristã. Mas existem outras coisas mais. Segunda coisa que ele nos diz é que a vida cristã exige um condicionamento espiritual, né, para que nós enfrentemos os obstáculos dessa corrida. Ele diz assim: olha, se a vida é uma maratona,
É essencial que o cristão, como atleta, se condicione para participar dessa corrida. Porque existem obstáculos nessa corrida. E o nosso condicionamento espiritual é essencial para nós permanecermos nessa corrida. Ele diz assim, olha, existem 2 impedimentos para o nosso condicionamento espiritual. O primeiro deles, no verso de número 1, diz assim, que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. Ele diz assim, você precisa ficar livre de tudo aquilo que é um estorvo. Preste atenção, que ele diferencia peso de pecado. Não são as mesmas coisas no texto. A palavra grega utilizada aqui para peso, né, pode ser excesso de peso, né, excesso de gordura, ou então excesso de roupa, excesso de bagagem. Não sei quantos de vocês sabem, mas as maratonas, né, no mundo grego antigo, né, nas antigas Olimpíadas, eram provas que os competidores corriam nus. É por isso que não havia mulheres nos estádios olímpicos da antiguidade, porque os maratonistas corriam nus. Sabe por quê? Porque nada poderia obstruir o seu condicionamento físico, nada poderia impedir a corrida desses atletas, com o objetivo de conquistar a coroa da vitória. O autor dos Hebreus está dizendo que existem determinadas coisas que impedem o nosso progresso espiritual, e que qualquer coisa que impeça o nosso progresso espiritual nessa jornada de fé, nessa corrida, né, da fé, precisa ser descartado. Há uma história do mundo antigo muito interessante, que diz que quando Alexandre o Grande marchava para conquistar o Oriente, né, o seu objetivo era destronar o rei Dario da Pérsia, que era o senhor do mundo antigo. E enquanto o exército de Alexandre marchava para a Pérsia, houve um ponto crítico, né, na sua jornada, que parecia que o seu exército poderia ser derrotado em qualquer momento desse ponto crítico. Sabe o que era? É que os soldados haviam recolhido tanta coisa de batalhas anteriores, de sucessos anteriores, né, na direção ao Oriente, que tanta coisa dos saques que eles estavam levando na sua jornada, que eles estavam sobrecarregados e a sua eficácia como soldados estava comprometida. E Alexandre percebeu aquilo, imediatamente deu ordem para que os soldados trouxessem todos os despojos de guerra. Essas coisas foram empilhadas numa grande montanha, e ele mandou atear fogo a todas essas coisas. De imediato aquilo causou uma revolta nos seus soldados. Muitos deles reclamaram contra o seu general, mas logo eles perceberam a sabedoria, né, do ato de Alexandre. E um deles registra as seguintes palavras, diz assim, olha, foi como se asas nos tivessem sido dadas, porque a partir daquele momento nós caminhamos com leveza novamente, nós marchamos com leveza novamente. Irmãos, o peso a que o autor dos Hebreus está se referindo não é necessariamente coisas pecaminosas, mas coisas que atrapalham a nossa marcha. Existem determinadas coisas que nós, como cristãos, percebemos que atrapalham a nossa conduta espiritual, e essas coisas precisam ser descartadas. Só que o peso que nos impede, né, a jornada, quem precisa identificar somos nós.
Não sou eu, como pastor, que tenho que dizer para você o que é que atrapalha a sua jornada espiritual, o seu desenvolvimento na maratona da vida cristã. É você que precisa se perguntar, o que é que atrapalha, o que é que torna a minha jornada de fé nessa vida mais lenta? Será que é o meu estilo de vida? Será que é o entretenimento? Será que são as ambições profissionais? Tem determinadas coisas que nós buscamos como parte da nossa a carreira, da nossa profissão, que ainda que não sejam coisas pecaminosas, são coisas que nos puxam para baixo, são coisas que arrastam a nossa jornada em direção à glória. Será que são relacionamentos? Né? Será que são amores, amizades? Às vezes eu vejo, irmãos, que tem determinadas pessoas que estão no círculo das nossas vidas, que é duro dizer isso, mas são pessoas que precisam ser descartadas, porque são pessoas que impedem a nossa jornada espiritual, são pessoas que travam a nossa caminhada em direção aos céus. O escritor aos Hebreus diz assim: nós precisamos ter condicionamento espiritual para nós estarmos na jornada, na maratona, porque senão não haverá progresso. Ele diz assim: nós precisamos viajar leves, os excessos precisam ser tirados. E ele diz assim: e nós não podemos deixar que o pecado embarace os nossos passos. É a segunda coisa que nos impede aqui, o segundo obstáculo. Por isso ele diz assim: o pecado que tenazmente nos assedia, nós precisamos nos desembaraçar deles. Sabe qual era o pecado que ameaçava aqueles crentes, em especial na jornada espiritual lá dos Hebreus? Era a incredulidade. Aquelas pessoas lutavam contra a incredulidade, aquelas pessoas lutavam, né, para não voltar às velhas crenças judaicas, né, desistir de Cristo. E o autor diz assim: nós precisamos, né, tratar o pecado como ele precisa ser tratado, porque ele é um impedimento na nossa vida cristã. Nós precisamos evitar os tropeços, irmãos. Aquilo que verdadeiramente é pecaminoso e que atrapalha a nossa progressão espiritual. Às vezes é o nosso orgulho, às vezes é a nossa ganância, às vezes é a inveja, o egoísmo que às vezes nós cultivamos no nosso coração. Esse homem está dizendo que se você foi chamado por Cristo para participar da vida cristã, da corrida cristã, você não pode continuar nessa jornada a menos que você trate o pecado como algo sério. Porque o pecado impede o nosso avanço espiritual. Imagine o que poderia ter sido a carreira cristã, a carreira de fé de Davi. Nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez grandes coisas pela fé, mas nós também sabemos o que o pecado foi capaz de fazer na vida daquele homem. A marca que o pecado deixou na sua fé, no seu testemunho, a ruína que o pecado trouxe para a sua casa e para a sua família. Nós conhecemos a história de Sansão. Poucas personagens bíblicas são personagens tão talentosas, tão competentes espiritualmente do que Sansão. Mas nós sabemos o que o pecado foi capaz de fazer na vida de Sansão, a ruína que trouxe na vida de Sansão. Sansão e Davi são listados por esse autor como heróis da fé. Mas nós poderíamos dizer também, irmãos, que para essa galeria da fé há uma galeria da vergonha. De pessoas que poderiam estar aqui e não estão listados porque tropeçaram nos seus pecados na vida espiritual. O que dizer de Balaão, né?
um homem reconhecido nas Escrituras como um profeta, mas que preferiu ganhar dinheiro a ser obediente àquilo que Deus havia determinado para ele. O que dizer de Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que preferiu sacrificar, né, no altar da admiração dos seus pares, do que obedecer à palavra do Senhor. Quantas outras pessoas nós temos listadas, né, nas Escrituras, que foram pessoas que não trataram o pecado como deveria ser tratado? Esse homem diz assim: olha, nós não podemos avançar na carreira cristã se nós não tirarmos, né, aquilo que é peso nas nossas vidas e viajarmos leve nessa maratona. E se nós não tratarmos o pecado como ele deve ser tratado, para que ele não nos faça tropeçar, para que ele não nos faça cair em direção à presença do Deus Todo-Poderoso. Esse é o contexto, o cenário da vida cristã. Precisamos nos lembrar que nós estamos em uma maratona, dura, exaustiva maratona. Precisamos nos lembrar que existem obstáculos e nós precisamos de um condicionamento espiritual adequado para participarmos dessa corrida. E em terceiro e último lugar, o autor nos diz que a vida cristã só pode ser corrida, a carreira cristã só pode ser corrida com perseverança. Olha aí para o verso de número 1 ainda, quando o autor diz assim: corramos com perseverança, o quê? A carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele diz assim: nós só podemos correr essa carreira cristã se nós formos imbuídos de perseverança. Mas de onde vem essa perseverança na carreira cristã? Primeiro, o autor diz que vem da consciência de que a carreira não é proposta por nós, é proposta por Deus. Interessante pensar nisso. A carreira não sou eu e você que escolhemos, mas é Deus que escolhe por nós. Deus estabelece o percurso que nós devemos percorrer nessa vida. Não somos nós que escolhemos isso, irmãos. Porque provavelmente nós não gostaríamos, né, de certas partes da nossa jornada cristã. Nós lemos aqui no capítulo 11, alguns desses heróis da fé foram torturados, alguns foram humilhados, alguns foram cerrados pelo meio, alguns experimentaram pobreza absoluta. Ninguém, em seu juízo perfeito, escolhe esse tipo de etapa para a jornada cristã, esse tipo de tribulação. É por isso que o autor diz assim: é Deus quem propõe o percurso a ser trilhado por nós. Não somos nós que escolhemos. Irmãos, isso faz toda a diferença. Porque isso nos lembra que tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida é proposto pelo Senhor. E a Bíblia diz que nós não recebemos nada além daquilo que nós podemos suportar. Não nos vem provação além das nossas forças. A perseverança vem quando nós nos lembramos disso. Existe alguém que propôs por nós uma corrida. Não fui eu que escolhi correr dessa forma, não foi você que escolheu, né, correr da forma que você tem corrido a sua vida com Deus, mas foi o próprio Deus que escolheu, né, esse percurso para que nós trilhemos. Quando nós temos consciência disso, nós temos acesso à graça do Senhor, nós temos acesso à misericórdia do Senhor, que faz com que nós recebamos dele socorro na nossa jornada, que nós recebamos dele força. Não é? O profeta Isaías diz que ele é o Deus que faz forte o cansado, que ele multiplica as forças àquele que não tem nenhuma força. A perseverança vem
quando nós nos lembramos, né, de que a carreira é proposta pelo Senhor, mas a perseverança vem também quando nós recebemos a motivação, né, que Deus tem para a nossa jornada e para a nossa corrida de fé. Sabe de onde é que vem essa motivação? O autor aos Hebreus diz que vem de duas fontes. Primeira delas, vem de uma nuvem de testemunhas. No verso 1, no início, ele diz assim: nós temos a nos rodear o quê? Uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Essa é uma expressão grega, né, que é utilizada aqui para enfatizar a multidão de pessoas que estão aí, de certa forma, interagindo com esse atleta cristão no estádio. Eles são espectadores? Não. Eles são aqueles que completaram a corrida antes de nós. São aqueles que correram a maratona cristã. Sabe quem são eles? O autor dos Hebreus listou no capítulo 11, ele diz assim: Abel, que ofereceu o melhor sacrifício. Enoque, o homem que andou com Deus. Noé, o homem que foi pregoeiro da justiça de Deus, quando ninguém acreditava em Deus. Abraão, o homem que obedeceu a Deus pela fé. Pessoas que fecharam a boca dos leões, pessoas que extinguiram a chama, né, do fogo. Pessoas que receberam a graça de Deus. O autor está dizendo que essas pessoas, essa nuvem de testemunha, são pessoas que estão a encorajar os crentes que correm a sua maratona cristã. Mas é preciso que nós entendamos uma coisa: esse homem não está dizendo para nós que essa nuvem de testemunha está do céu contemplando o que nós fazemos aqui na terra, não é? Ele não está dizendo isso, porque em nenhum lugar das Escrituras nós temos algo sendo informado a isso, que as pessoas que estão nos céus estão contemplando as pessoas que estão aqui na terra, que estão vendo o que está acontecendo aqui na terra. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo a nós que essas pessoas, elas testemunham para nós que Deus é o Deus que leva adiante os seus servos. Eles completaram a corrida, eles completaram a maratona, eles ganharam a coroa da vitória. Por isso que eles dizem a nós: olha, fiquem firmes, corram, desembaraçem de todo peso, deixem de lado todo o pecado, corram com perseverança a carreira que está proposta por Deus a vocês, porque vale a pena viver pela fé. Irmãos, às vezes nós nos sentimos tão exauridos, às vezes nós nos sentimos tão cansados por coisas que acontecem na nossa jornada de vida, na nossa vida. Sabe como é que nós somos instados à perseverança? Quando nós nos lembramos que nós não estamos sozinhos. Quando nós olhamos o testemunho de outras pessoas que têm crido em Deus, pessoas que têm confiado em Deus, pessoas que têm passado às vezes por coisas muito piores daquelas que nós passamos, e pessoas que dizem, atestam para nós em todo tempo que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus gracioso, que Deus é um Deus que intervém na vida daqueles que esperam por Ele, na vida daqueles que creem nele, que Deus é socorro na vida daqueles que confiam nele. Tantos heróis da fé que não estão apenas nas páginas das Escrituras, né? Mas pessoas que estão na história do cristianismo. Quando nós olhamos servos do Senhor do passado remoto, ou do passado, né, mais próximo a nós, e nós vemos quanto as pessoas têm pagado um preço alto para crer em Deus, por confiar em Deus.
Nós somos encorajados por conhecer o testemunho desses servos do Senhor, dessas pessoas que viveram antes de nós e que completaram a corrida cristã, completaram a maratona da fé. Como pastor, eu quero citar para vocês apenas 2 exemplos que me encorajam, né, pessoalmente como pastores. Quando eu leio a história de um homem chamado Jonathan Edwards, que foi um pastor puritano americano que durante mais de 20 e tantos anos ministrou na sua igreja, pregou o evangelho na sua igreja. E ao final daquele período a sua igreja o mandou embora, porque não acreditavam nas palavras que ele anunciava, ainda que ele tenha sido usado por Deus para trazer um despertamento espiritual na Nova Inglaterra dos seus dias. E aquele homem foi, né, em obediência ao chamado do Senhor, saiu da sua igreja e foi pregar o evangelho em outro lugar. Um homem chamado Charles Simeon, que foi um pastor inglês, que durante mais de 15 anos pregou na igreja só para os bancos. Sabe por quê? Porque os membros da sua igreja não queriam que ele enchesse a igreja de pessoas pobres para ouvir o evangelho. E as pessoas, então, os membros da sua igreja, mandaram passar correntes nos bancos para que nem eles, nem ninguém participassem dos cultos. E aquele pastor permaneceu firme pregando a palavra do Senhor até que Deus trouxe um despertamento para os membros da sua igreja. São exemplos como esses que encorajam a nossa fé a continuar crendo no Senhor, a perseverar no Senhor. Mas ele diz que existe uma motivação mais excelente para a fé. Sabe qual é? Própria presença de Cristo. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não fiquem fatigados, desmaiando em vossa alma. Ele diz assim: fixem os olhos em Jesus, porque Ele é o autor da fé. Ele diz assim: foi Ele que colocou fé no coração de vocês e de todos aqueles que participam dessa jornada. Mas ele diz assim: e Jesus é o nosso exemplo mais excelente de fé. Ele não está lá listado nos heróis da fé, mas ele está sendo aqui apresentado como não apenas o maior vitorioso da fé, aquele que viveu a sua jornada nesta vida pela fé, mas para nos lembrar, né, de que ele é a linha de chegada da fé, irmãos. Porque ele diz assim: Jesus não é apenas o autor, ele é o quê? O consumador da fé. Ele é a linha de chegada. É como se aquele homem estivesse perguntando aos seus leitores e perguntando a nós que aqui estamos: qual é o propósito da nossa vida nessa terra? Qual é o propósito que move a sua jornada de vida? Pelo que você corre nessa presente vida? Será que é para conquistar um padrão de riqueza? Será que você corre para alcançar uma posição de poder, de sucesso, de influência? Será que você corre para desfrutar o máximo de prazer e de diversão que esse mundo pode te oferecer? O autor aos Hebreus diz assim: nós devemos correr porque Jesus é o prêmio da nossa maratona. Ele é a linha de chegada. Me lembro, para nós encerrarmos aqui, do testemunho
né, da famosa compositora de hinos, né, protestante Fanny J. Crosby, que os irmãos já ouviram, que eu já disse, quantas outras pessoas já mencionaram. Era uma pessoa que, quando bebê, né, sofreu lá um procedimento que a privou da visão. E ela viveu mais de 90 anos cega. E compondo como poucos sobre a fé. E perto do final da sua vida, alguém perguntou a ela se ela não lamentava de ter vivido toda aquela vida privada da visão. E ela diz assim: de forma alguma, porque se não fosse isso, eu não seria quem eu sou. Eu não teria servido ao propósito do Senhor e da fé. E ela diz assim: mas existe uma razão mais excelente para isso tudo. Porque quando eu pisar nos céus, a primeira coisa que os meus olhos verão será o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me motiva. Pelo que nós vivemos, pelo que nós corremos, pelo que nós lutamos nessa vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para corrermos uma maratona, né? Uma corrida de longa duração. Essa corrida começa quando nós cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e essa corrida dura toda a vida e ela se encerra quando ele fecha os nossos olhos nessa vida para abri-los na eternidade. Como é que nós temos corrido essa carreira que nos está proposta? Será que temos sido distraídos por tantas coisas que, né, se tornam pesos na nossa jornada espiritual? Será que temos corrido de forma trôpega, sempre tropeçando nos velhos pecados de sempre que impedem a nossa progressão espiritual? O que é que nós miramos como prêmio, né, da nossa corrida cristã? A Bíblia diz que só pode haver um prêmio para a nossa corrida, que é a própria presença do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus na reta de chegada. A menos que corramos por Jesus, qualquer outra coisa que constitui a nossa motivação está fadada ao fracasso. Não é possível viver pela fé se não for com esses termos. E o escritor aos Hebreus diz assim: todas as vezes que você se sentir cansado, desanimado da vida cristã, porque existem tempos que nós desanimamos da vida cristã, existem tempos que nós nos cansamos da fé cristã. Ele diz assim: lembre-se de Jesus, olhe somente para Jesus, lembre-se que Jesus é o prêmio da linha de chegada. Porque quando você fizer isso, a sua alma e o seu coração serão curados, e você receberá a perseverança necessária para continuar correndo até o dia que Cristo Jesus encerrar a sua carreira. Mas do contrário, você não pode participar dessa corrida se não for nos termos do Senhor. Qual é o contexto da tua vida, meu querido irmão? Pelo que você tem corrido, pelo que você tem vivido nesta vida. A Bíblia diz que o Senhor propõe a nós que vivamos e corramos pela fé.